estamos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui gravando o nosso episódio do podcast do Ogro. Falaremos hoje sobre a proclamação da República. Estamos aqui, eu, Hugo Davi, República porque Deus Vult, Wendel. Fora Pedro e fora família real. E Thiago também, estamos aqui hoje. Foi golpe e eu posso provar. Então vamos um trecho aqui do Manifesto Republicano de 1870, publicado numa revista no Rio de Janeiro. Ele começa da seguinte forma: aos nossos concidadãos, é a voz de um partido a que se alça hoje para falar ao país. E esse partido não carece de demonstrar a sua legitimidade. Desde que a reforma, alteração ou revogação da Carta outorgada em 1824 está por ela mesma prevista e autorizada, é legítima a aspiração que hoje se manifesta para buscar, em melhor origem, o fundamento dos inalteríveis direitos da nação. Só a opinião nacional cumpre acolher ou repudiar essa aspiração. Não reconhecendo nós outra soberania mais que a soberania do povo, para ela apelamos. Nenhum outro tribunal pode julgar-nos. Nenhuma outra autoridade pode interpor-se entre ela e nós. Vamos lá. Para a gente começar, o que vocês acham aí que seria o ponto central da crise do Império, da proclamação da República, enfim? O que seria aí esse cerne da questão da republicana no Brasil no final do século XIX? A meu ver, foram os desejos das elites locais, regionais, de terem mais autonomia. Haja vista as revoltas regenciais, que algumas já mostravam um desejo pelo federalismo, né? E essa busca por mais poder por essas elites locais vai continuar, né? Mesmo após o fim oficial do Império. Tentar responder uma coisa que 100 e poucos anos, né, de historiografia ainda não conseguiu responder definitivamente, provavelmente nem vai conseguir, é muito complicado, né? É lógico que a gente tem aquelas questões clássicas, né? A questão religiosa, a questão militar, a própria questão política, das oligarquias em declínio, as novas oligarquias, etc. Mas eu tendo a ver atualmente, até por conta de leituras mais atuais, a perceber um espírito republicano ganhando corpo ali na década de 1880, e tomando forma de fato para a proclamação e pós-proclamação. Então, para mim, apesar dessa dificuldade, né, é evidente que tentar fazer um determinismo de não, esse é o ponto central ou aquele é o ponto central, mas importante para mim, né, do meu ponto de vista, é ressaltar justamente essa crise generalizada, uma crise política, né, eu vou muito pelo que o Thiago também falou, essa crise política que vem desde os problemas de legitimidade demonstrados aí nas rebeliões regenciais. Isso demonstra uma fragilidade política, uma fragilidade econômica do Império, que já não se sustentava no final do século XIX, né, ali em 1889, e eu atribuo grande parte dessa crise política também a questão escravista, né? A questão escravocrata, ou questão da mão de obra, tendo em vista que essa crise relacionada ao escravismo está ligada diretamente à ascensão de uma nova elite econômica, né? De um novo poder econômico no Oeste Paulista, enfim, que a gente vai falar daqui a pouco, mas para mim esse é o ponto central, né? Uma crise política que tem um viés econômico e ligada ao escravismo. E aí, como é que a gente avança nessa situação? Nós não temos então um consenso e nós não podemos aí dar uma resposta definitiva sobre o que levou a essa república. E aí, Wendel, como é que a gente vai falar sobre isso? Em primeiro lugar, acho que a gente tem que entender alguns aspectos factuais para de fato podermos adentrar e apresentar para o ouvinte, não é, de uma forma bastante, ao mesmo tempo didática, mas generalista, o que estava acontecendo ali, né, um pouco antes e um pouco depois de 1889, para entender o processo como um todo. Então
Então vamos lá, se a gente for andar um pouco atrás aí, a gente vai chegar necessariamente às questões da regência. Então nós vamos ter desde a arquitetura, né, do golpe da maioridade lá em 1840, que vai colocar Dom Pedro, vai coroar Dom Pedro com 14 anos, e vai ter que dar conta ali de um cenário político, um cenário social bastante complicado, né? A gente vai ter as rebeliões que ainda não tinham sido devidamente sufocadas, né? Como é o caso, por exemplo, da Farroupilha, na região sul do país, e outras rebeliões que também viriam a acontecer algum tempo depois, como o caso das rebeliões liberais, né? De 1842, que a gente vai ter ali em Minas Gerais e São Paulo. Justamente essas rebeliões liberais vão vir aí a reboque de um contexto europeu, né, do século XIX, justamente da tentativa de superar essas questões absolutistas, né, se a gente puder puxar esse gancho ainda mais atrás, e que depois vai gerar na Europa o contexto da chamada Primavera dos Povos, né, as revoluções de 1848. Então, no Brasil, nós tivemos essas rebeliões, essas revoluções, essas revoltas liberais, né? E tinham, inclusive, um caráter federalista. Né? Nós podemos falar ali, antes de 1850, de um pensamento republicano nascente no Brasil, mas muito pequeno ainda, muito incipiente. E, com o decorrer da afirmação desse poder imperial, nós vamos ter aí a grande disputa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador, né? Então, aí nós vamos ter uma frase do Holanda Cavalcante, né, que fala que nada mais Saquarema que um Luzia no poder. E a gente, como Saquarema, principal cidade, reduto dos conservadores, e Luzia, também a cidade de Santa Luzia, Minas Gerais, reduto do Partido Liberal, né, vamos dizer assim. Agora, qual a composição desses partidos? E isso existe um debate historiográfico acerca da composição desses partidos e acerca de suas diferenciações, da efetiva diferenciação desses partidos. Quer dizer, o período de Dom Pedro II ficou conhecido na historiografia e no imaginário popular como um período de conciliação. A gente sempre tem aquela imagem do velhinho, do bom velhinho, sentado em trono e conciliando diversas atores políticos contraditórios. Agora, existe uma efetiva diferença entre o Partido Liberal e o Partido Conservador? Nós vamos ter vários debates na historiografia acerca disso. Agora, o que é importante pensarmos acerca dessas diferenças entre o Partido Liberal e Conservador é justamente que a composição desses partidos tem um elemento regional importante. Nós podemos perceber o Partido Liberal, cujo reduto principal era a região sul, de uma ocupação mais tardia, né, se tratando de colônias, a gente vai pensar lá no século XVI, e o Partido Conservador de uma região de ocupação mais tradicional, no caso o Nordeste do Brasil, principalmente ali as províncias, né, no caso que a gente está falando agora do Império, as províncias de Pernambuco e Bahia. Então a gente vai ver esses partidos a partir de 1850 ganhando contornos ali de uma diferenciação muito pouco efetiva, ou seja, cada vez mais parecidos, principalmente porque os proprietários rurais eles compunham tanto o Partido Liberal quanto o Partido Conservador. Então nós vamos ver, em 1870, quando é lançado o Manifesto Republicano, os gabinetes, que eram os chefes do Poder Executivo, que vão se alternando aí entre liberais e conservadores, enfim. Então aí nós vamos ter as famosas três questões, né, que envolvem a crise do Império, a questão militar, a questão escravista e a questão religiosa, que vão colaborar e vão demonstrar justamente essa fragilidade político-econômica do Império. Você fala um pouquinho para a gente sobre isso, né? Claro, claro. Do ponto de vista bem tradicional, a gente pode situar, por exemplo, a questão militar, e esses militares que vão, por exemplo, lutar na Guerra do Paraguai, principalmente os militares do Exército, após a guerra, eles vão começar a ganhar prestígio, e esse prestígio não necessariamente vai vir acompanhado, né, de recompensas econômicas, estruturais, de melhorias na vida desses sujeitos.
Então, antes, me permite um parêntese, você falou de militares do Exército, porque nós temos aí nesse período também os militares da Marinha, né, porque eram separados, e também nós podemos falar aí, forçando um pouco a barra, falar de militares da Guarda Nacional, né, que não efetivamente eram militares, porque se tratava de uma milícia, mas, enfim, é isso? Basicamente é isso. Se a gente for pensar, a Guerra do Paraguai, esse evento que acontece ali na década de 60, começa em 64, né, de fato, e vai até 1870. Então é possível perceber, no decorrer da Guerra do Paraguai, um aumento de prestígio e importância do Exército brasileiro, em detrimento, por exemplo, da Marinha. Imagina que a Guerra do Paraguai é uma guerra que foi lutada basicamente em rios. O Paraguai não tem acesso ao mar. Então, aquelas operações que exigiram o papel da Marinha não foram operações necessariamente bem sucedidas, enquanto que o Exército saiu muito bem, porque afinal a gente vai ter, por exemplo, durante certo momento, a liderança das tropas feita pelo Caxias, pelo famoso Duque de Caxias, pacificador do Brasil, esse título tão contestado. Pois bem, a Guarda Nacional ela mereceria uma parte, porque o coronelismo, aquilo que vai se chamar coronelismo, tem sua semente nessa Guarda Nacional. Os famosos coronéis nos estados, ou melhor, naquele momento não eram estados, eram províncias, mas que serão estados. Pois bem, a primeira questão é justamente essa questão militar desses militares que voltam para o Brasil após a guerra, do ponto de vista do prestígio muito maiores do que quando saíram, e que vão ganhar um espaço na arena política muito importante. Não é à toa que a República será proclamada, ou melhor, foi proclamada por um militar, por um marechal, o Marechal Deodoro da Fonseca, que por acaso lutou na Guerra do Paraguai, participou dos eventos. Outro elemento que ganha muita importância na visão tradicional é exatamente a questão religiosa. Foi importante para a perda de prestígio do Império com parte da população e com a cúpula religiosa, inclusive com o Vaticano. A gente vai ter um estremecimento de relações, das relações entre o Império, entre o Estado brasileiro e a própria Igreja Católica, por conta de desavenças entre bispos e figuras políticas importantes, algumas inclusive algumas dessas figuras figuravam nos corpos da maçonaria. Tem também a questão escravista, que retorna desde aquelas pressões internacionais, principalmente inglesas, para que o Brasil seguisse uma agenda, naquele momento, mais liberal nesse sentido, e de liberdade. Então o Brasil vai passar por diversas fases. A gente vai ter, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, até chegar finalmente lá na Lei Áurea, de 1888. E, de certa forma, essa Lei Áurea e esse processo não vai agradar parte da oligarquia rural brasileira. Haja vista que a gente não vai perceber um movimento, por exemplo, de indenizações para esses escravos libertos. Isso é um grande debate ali da década de 1880, principalmente. Então, são esses elementos, geralmente, tradicionalmente, ligados ao processo de proclamação da República. Se a gente for pensar também sobre a questão da mão de obra, a gente vai ver também o problema da migração, que começa ali justamente como uma tentativa, um esforço de substituir essa mão de obra, a diminuição dessa mão de obra, e também a relação com a Inglaterra. Eu só gostaria de chamar a atenção, antes de a gente passar para o próximo tema, sobre a questão econômica, o café, o principal produto de exportação brasileiro nesse período, e que justamente tinha um mercado europeu importante para o café, e foi esse mercado que cresceu de forma bastante significativa, também o mercado dos Estados Unidos, e o café tendo aí princípio, uma ideia de modernização, ali nós tivemos na década de 1950 era Mauá,
e a transferência, né, geográfica da principal área de produção de café do chamado Vale do Paraíba. A gente tem aquela velha expressão que dizia que o Brasil não impera, o Brasil é o Vale, né, o Vale do Paraíba, se referindo à produção dos barões do café, e esse caminho em direção ao Oeste Paulista, que era uma área de modernização, inclusive na produção, no manejo, no transporte das cargas de café em direção à Europa. Mas enfim, então agora, feita essa contextualização, né, vamos observar quais foram os eventos, ou como se decorreram os eventos em torno da proclamação da República. Golpe ou não golpe, Thiago? Golpe. Eu vou provar isso em rede nacional. Quando a gente fala em golpe, é no sentido de que foi um estratagema institucional, nada revolucionário fora dos padrões institucionais, e também, principalmente, não contou com a participação popular, entendendo esse povo como as camadas mais pobres da população. A instauração da República foi um processo arregimentado, liderado por uma elite. Indo para mais detalhes, quem estava comandando essa estratégia era o Marechal Deodoro da Fonseca. No amanhecer do dia 15 de novembro de 1889, ele e seus soldados invadiram a sala do Conselho de Ministros, na sede do Império, né, até então, no Rio de Janeiro, demitiu todo mundo e então proclamou a República dos Estados Unidos do Brasil, né, o nome oficial era esse. O ex-imperador Dom Pedro II foi convidado a se retirar com sua família, a sair do solo brasileiro. E aí, 2 dias depois, em 17 de novembro, ele partiu rumo ao exílio para Portugal. E pouco tempo depois, em 1891, ele faleceu em Paris. Então, retomando isso, essa república não contou com a participação direta do povo, né? Foi um movimento de elite. Mas a gente tem que entender que o momento, como já foi falado, era de extrema instabilidade política, social e econômica. O governo provisório, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, foi autoritário, e depois o governo oficial também, foi convocado uma Assembleia Constituinte em 1890 para construir a nova Constituição, que foi promulgada em 1891. Após isso, a Assembleia Constituinte virou o Congresso Nacional. Só que depois, não conseguindo nenhum tipo de conciliação e nem lidar com a oposição, no caso a oposição, a maioria representava o segmento dos cafeicultores de São Paulo, Deodoro da Fonseca fechou o Congresso. Então foi um governo bastante autoritário. Só fazendo parênteses, Thiago, lembrando que a Constituição em vigor no Brasil até então era a Constituição Imperial, né, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 1824. Depois a gente teve o ato adicional, enfim, mas a Constituição vigente era de 1824, suspensa depois e passou por esse processo dessa nova Constituição aí, depois, já republicana. Isso. E aí, 2 episódios que mostram a quantidade de atores envolvidos nesse processo e também a violência. Em 1891, devido a essas medidas do Deodoro da Fonseca, que tinham oposição, inclusive, dentro das próprias Forças Armadas, os trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil entraram em greve. Em novembro daquele ano, 1891, o almirante Custódio José de Melo ameaçou bombardear o Rio de Janeiro com navios que estavam ancorados no porto da capital. Esse episódio passou para a história com o nome de Revolta da Armada. E dentro desse contexto inteiro, com muita pressão, o Deodoro renunciou em 23 de novembro de 1891. Além dessas medidas autoritárias do Deodoro da Fonseca, a Constituição de 1891 ela fala de sufrágio, de voto universal, mas esse universal é muito limitado, né? Só poderiam votar os homens acima de 21 anos, que não fossem padres, analfabetos, mendigos, nem soldados. Então, era uma mulher não votava na época, né? Então, era uma Constituição bem restrita. E o Brasil, nesse período, como já falaram, havia uma massa de ex-escravos, oficialmente, que tinham muita dificuldade em inserir-se nessa sociedade.
a pobreza e a desigualdade social crescia, e a gente tem que lembrar que esse Brasil dessa época, da proclamação da República, era essencialmente rural. Eu não consegui dados exatamente do final do século XIX, mas eu consegui dados da década de 1920, só para exemplificar. Em 1920, poucos anos depois disso tudo, o Brasil tinha o país tinha 27 milhões e meio de habitantes, né? Hoje tem mais de 210 milhões. Desses 27 mil milhões, 17% moravam na cidade. Então, a gente fala de um Brasil essencialmente agrário. Não é à toa que a questão rural é bem forte nesse contexto. E a título de curiosidade, só na década de 1960, a população urbana no país superou a rural pela primeira vez. Então nós temos aí esse contexto interno, né, esses eventos aí que estiveram ligados à proclamação da República, mas é importante a gente observar que a Inglaterra exercia uma grande pressão, né, já desde algum tempo em termos de política externa brasileira, e o Brasil era o único país imperial ou com regime monárquico na América naquele período. E aí, Wendel, como é que funcionavam as relações exteriores do Brasil? Como é que foi isso no cenário internacional? Hugo, você tocou num ponto muito interessante, porque geralmente, tradicionalmente, a gente tem essa ideia do Império Britânico exercendo grande influência. E a gente tem que lembrar que na década de 60, o Brasil e a Inglaterra passaram por... Década de 1860, né? Isso, década de 1860, para o ouvinte. Não se perder aí nos séculos. O Brasil e a Inglaterra, né, e o Império Britânico passaram por um estremecimento das relações. Por exemplo, a questão Christie. Claro, isso aí, né, durante a Guerra do Paraguai e depois, o Brasil e a Inglaterra acabam reatando as suas relações, e a gente tem que lembrar, né, eu diria que tem dois grandes pontos fundamentais para a gente entender a relação do Brasil com outros países. A primeira é a regional, né, as relações do Brasil com a América, principalmente a América do Sul, e no âmbito mundial. Então a gente vai perceber que a partir da década de 70, o Brasil vai ter uma relação muito dúbia, por exemplo, com a Argentina, que era a outra candidata à potência regional. Vai perceber momentos, né, de distanciamento e momentos, né, e alguns momentos de aproximação. Não é à toa que, quando da proclamação, o primeiro país a reconhecer a República Brasileira é a própria Argentina. Isso acontece no dia 19 de novembro do próprio 1889. E, naquele momento, né, quando da proclamação, estava acontecendo a Conferência Pan-Americana, a primeira Conferência Pan-Americana, né, conduzida, pensada, orquestrada pelos Estados Unidos da América. E, né, a gente vai perceber que esse do ponto de vista da política internacional macro, né, para além da América do Sul, isso vai ser o grande destaque aí da política externa republicana, principalmente nos seus primeiros 10 anos. Vai perceber progressivamente uma aproximação, né, com os Estados Unidos. 2 anos depois, né, o Brasil participa dessa conferência pan-americana. A delegação já tinha sido enviada pelo governo imperial, mas a delegação que termina é a delegação republicana. E durante a conferência, a maneira da delegação brasileira se portar muda completamente, e o Brasil se aproxima, visa aprovar aquilo que os Estados Unidos queriam. O Brasil passa a aceitar pontos, né, que os Estados Unidos demandavam. A coisa só não funciona do jeito que os Estados Unidos querem nesse momento, que a Argentina intervém e a conferência não caminha bastante. Mas 2 anos depois, né, em 1891, na verdade nem 2 anos depois, né, esse 1891 aqui é um ano, a gente vai perceber que o Brasil e os Estados Unidos vão assinar um tratado de reciprocidade, em que os brasileiros ganhavam isenção em café, couro, melado e açúcar para entrar no mercado dos Estados Unidos, e os norte-americanos também ganhavam várias isenções. Só que, depois que os Estados Unidos dão essa isenção, por exemplo, para o açúcar brasileiro, eles vão oferecer o mesmo tipo de vantagem para países, para colônias espanholas, como Cuba e Porto Rico. O Congresso brasileiro acaba ratificando esse acordo, né, mesmo sem saber disso.
E aí a gente vai perceber que o Brasil não ganhou, não pôde usufruir, não teve vantagem de fato com esse acordo. E depois o próprio cônsul, né, de Nova York, o próprio cônsul brasileiro em Nova York, acabou denunciando o caso de corrupção que envolveu o emissário brasileiro e um grande exportador norte-americano, né? Então, o Salvador Mendonça, né, foi acusado de ter recebido dinheiro de um exportador, o Charles Flint, e comprou uma casa de veraneio, inclusive, com essa grana. Mas, enfim, para além desses aspectos, né, pitorescos, né, dessas relações internacionais, a gente pode perceber que o Brasil também vai ganhar destaque nessa primeira década republicana por conta dos arbitramentos. E aí vai aparecer uma figura central para a história da diplomacia brasileira, que é o nosso querido Barão do Rio Branco, ou, né, para quem preferir, o José Maria Paranhos Júnior, né, ou melhor, José Maria Paranhos Filho. O Rio Branco ele vai começar a aparecer na política externa brasileira por conta de alguns habilitamentos, como por exemplo de Palmas, que envolvia a Argentina, né, mas também o da Ilha de Trindade, a Guiana Francesa, em relação à Amazônia, e só vai ganhando mais espaço. Até que, lá no início do século XX, já, no governo Rodrigues Alves, ele é convidado para ser o ministro das Relações Exteriores e está lá no Palácio do Itamaraty. E aí já é outra história, merece um programa só para isso, que é o período, né, do Rio Branco à frente do Itamaraty. Muito bom. Então, esse contexto internacional, contexto nacional, nós falamos sobre... Só um adendo, é José Maria Paranhos Júnior mesmo, não é filho, não. Tá bom. Então, falar sobre a questão já dos antecedentes à proclamação da República, dos eventos relacionados à proclamação da República, vamos falar um pouquinho agora sobre o próprio conceito de República, né, e o imaginário acerca desse conceito, desse evento no nosso país, né, afinal de contas, tem feriado nacional, tem parada, tem desfile, e também para fechar um pouquinho sobre historiografia, né, acerca da República, da proclamação da República. Tiago, o que você tem a dizer para a gente? Então, sobre o conceito de República, temos aí esse conceito em dois momentos, antes da proclamação e após a proclamação. Eu encontrei no site da Biblioteca Digital do Senado o Dicionário de Língua Portuguesa de Antônio de Moraes e Silva, oferecido ao muito alto e muito poderoso senhor Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarve. Esse dicionário é de 1823 e ele conceitua a República como o que pertence e respeita ao público de qualquer Estado. Convém à República que todos trabalhem. Outra definição, Estado que é governado por todo o povo ou por certas pessoas. E aí, desde esse século XIX, o conceito de democracia ronda também o conceito de República. E o mesmo dicionário conceitua democracia como forma de governo na qual o sumo império ou os direitos majestáticos residem atualmente no povo e são por ele exercidos. Então a gente vê esses dois significados, república e democracia, na época imperial, remetendo à ideia de poder do povo. Mas a gente vê, principalmente pelo conceito de democracia desse dicionário, a ideia de que o imperador a aura do imperador está acima disso tudo, inclusive do próprio poder do povo. Depois desse período, do dicionário da década de 20, o termo república passou a ter três conotações. A primeira é de acordo com o antigo regime, né, o sistema político-social iniciado na França antes da Revolução Francesa em 1789. Nesse sentido, república está associada a um território regido pelas mesmas leis ou pelo mesmo governante, independente da forma de governo. O segundo sentido é república como a precedência do bem comum e a prevalência da lei e da Constituição sobre os interesses individuais. Então já é um sentido de bem comum acima dos interesses privados, na teoria, né? E a última conotação, república como governo eletivo e temporário. Mas para aquele período, esse eletivo é bem restrito, não podemos esquecer. Um dado curioso é que pela Constituição de 1824,
era proibido, ou melhor, era crime qualquer apologia à República. Então, os intelectuais, jornalistas que se referiam à República usavam o termo monarquia americana ou sistema americano em seus escritos e se referiam ao Império como monarquia europeia ou sistema europeu. Então, a gente já vê aí toda uma influência dos acontecimentos na América do Norte e essa ideia de que o continente americano, visto como um novo mundo, era o lugar dessa coisa nova que era a República, em oposição ao velho mundo Europa, local de algo mais antigo que seria o Império, ou Impérios. Então, isso é muito interessante porque a própria definição de república entre os participantes da proclamação, entre o entorno dos participantes da proclamação, ela estava em disputa. Existiam, então, pelo menos três correntes que brigavam a respeito da definição desse novo regime, dessa república que se instaurava. De um lado, o liberalismo americano, aquele liberalismo de inspiração estadunidense, que é possível observar, por exemplo, no próprio nome, né, no nome oficial do Brasil, como, por exemplo, vai estar na Constituição, Estados Unidos do Brasil. O jacobinismo à francesa, esse jacobinismo vai ser muito latente, muito forte durante o governo Floriano Peixoto. E o positivismo, que vai deixar, entre outras heranças, o próprio lema da bandeira imperial, ordem e progresso. Então, essas três correntes estavam disputando ali. Então, além dessas questões conceituais, nós também temos símbolos nacionais, né, que nascem aí com a República. Por exemplo, a bandeira, o hino. E aí, Thiago? Como é que esses símbolos funcionam aí na criação desse imaginário republicano ou na consolidação desse imaginário republicano? Esses símbolos servem exatamente para ajudar a consolidar essa república que não teve participação popular. Dentre eles temos a bandeira nacional, o hino e um herói mítico, né? O Tiradentes. O Andrew falou sobre a bandeira. O lema Ordem e Progresso foi sugerido pelo Benjamin Constant, que na época era ministro da Guerra, a partir da filosofia do nosso querido Auguste Comte, né? Criador do positivismo, e o tema gera, no mínimo, um podcast, né? Mas curioso que o Benjamin Constant pregava o seguinte sobre esse lema na bandeira, Ordem e Progresso. É muito lindo. Ouvintes, se preparem, segurem os lenços que vocês vão chorar. Abre aspas, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Fecha aspas. E a gente vê, eu pelo menos percebo que esse ideário, né, de ordem e progresso é bastante presente até hoje, né? Você vê nos discursos dos políticos, de qualquer pessoa pública, essa ideia de, para ter progresso, tem que manter a ordem, né? Essa ordem social é essencial para a evolução, né? Para alcançar o progresso. Uma coisa interessante também sobre essa simbologia republicana é que ela em nenhum momento é revolucionária no sentido de ser drasticamente diferente da simbologia imperial. O maior símbolo do império era o próprio imperador, mas quando a gente vê mais a fundo as simbologias da república, elas utilizaram muitos símbolos da época imperial. Então, apesar dos documentos, dos manifestos dos republicanos falarem em Revolução Nacional, na verdade não foi nada revolucionário, né? Eu vejo que foi no máximo uma reforma de símbolos, né? Porque muita coisa apropriaram do período imperial, até porque a população teria mais dificuldade de aceitar uma coisa totalmente nova, né? Pois é, mas e onde é que entra o Tiradentes nessa história? Essa coisa do Tiradentes ela é muito interessante, porque quando, né, da proclamação é necessário se construir os heróis. Uma primeira tentativa de construção de heróis se dá pelos próprios protagonistas dos eventos. Ou seja, o Deodoro, quando da proclamação, ele era um candidato a herói do novo regime. Tanto é que existe, por exemplo, o famoso quadro lá do Henrique Bernardelli, em que a gente percebe o Deodoro colocado à frente de todos os outros participantes daquele evento. Então, realmente, existia essa tentativa de transformação do Deodoro no herói. Né? O quadro lá, pintado pelo Henrique Bernardelli, é um exemplo disso. No entanto, ele não era o único candidato. Até porque, como eu disse anteriormente, havia uma disputa entre, vamos dizer assim, entre correntes ideológicas.
Então, se de um lado a gente vai ter o Deodoro, representante dos militares, a gente vai ter, por exemplo, o Benjamin Constant, representante do positivismo, e o Quintino Bocaiúva, representante da República Liberal. Vai existir uma disputa, por exemplo, sobre quem é o fundador dessa república. Né? O Deodoro foi o que literalmente proclamou, mas o Constant foi aquele que doutrinou, aquele que pensou o regime. E o Quintino Bocaiúva foi aquele que convenceu o Deodoro a favor da república. Então, diante dessa incompletude, dessa incapacidade de se definir um herói contemporâneo, buscaram então um herói no passado brasileiro. E chegaram a quem? O nosso querido Tiradentes. Odontólogo de formação. Odontólogo de formação. Isso não é um anacronismo. Né? Essa figura do herói, o que é o herói? É a encarnação de ideias e aspirações. É o ponto de referência moral. É o sustentáculo de identificação coletiva. Esse herói, ele tinha que ser alguém que se enquadrasse exatamente ou necessariamente naquilo que os ideólogos republicanos queriam. E quando eu falo ideólogo, não estou dizendo que a república foi um negócio planejado de antecedência. Não, mas as coisas foram acontecendo e as pessoas foram pensando. Mas quais são as razões para se escolher Tiradentes? Se a gente for pensar, o Tiradentes, quando da Inconfidência, ele foi um sujeito que foi um dos pouquíssimos condenados a ter o seu caso levado para frente e ser executado. E durante muito tempo ele foi considerado literalmente um inconfidente, um traidor. Se a gente pega a própria historiografia contemporânea, a gente vai perceber a mudança na imagem de Tiradentes. A gente vai perceber, por exemplo, que a partir ali da segunda metade do século XIX, principalmente ali nos anos 1860, a gente já vai perceber uma polêmica envolvendo, por exemplo, o Tiradentes e uma espada de Pedro I. Né? Você vai ver os republicanos já disputando essa imagem de Tiradentes, já reivindicando essa imagem de Tiradentes. E o que vai acontecer? A imagem de Tiradentes ela vai passar cada vez mais desse sujeito, desse traidor da pátria, para um sujeito que, quando preso, se converteu e se tornou quase um frade. Vai ter um trabalho chamado História da Conjuração Mineira, de 1873, em que a gente vai perceber que o autor, o Joaquim Norberto, um monarquista, ele defendeu que, na verdade, a liderança do movimento foi de Tomás Antônio Gonzaga. E o Tiradentes, ele se tornou uma espécie de sujeito hiperreligioso depois da sua prisão. O Norberto, inclusive, vai dizer que prenderam um patriota e executaram um frade. Só que isso casava muito bem se a gente pega o catolicismo vigente na sociedade brasileira. Então, cada vez mais, o Tiradentes vai vir sobreposto por uma imagem religiosa. Não é à toa, se a gente pega as pinturas ali da década de 1890, o famoso quadro do Pedro Américo, você vai ver o Tiradentes com feições muito parecidas com a de Cristo. Então, essa figura do Tiradentes, ela coube muito bem. Era um sujeito republicano, até onde se sabia. Era um sujeito que evocava uma áurea religiosa muito forte. E era um inimigo da família real que governou o Brasil. A gente tem que lembrar que o Tiradentes foi executado a mando da Maria I. Então, essa ambiguidade, essa transformação da imagem do Tiradentes, ela não é algo ruim. Porque essa ambiguidade, ela é flexível. Então, você pode usar a imagem do Tiradentes como você bem entender. Então, ela cabe em vários contextos. Tanto é que o Tiradentes, depois ainda, ele vai ter a sua imagem transformada. Para a gente ter ideia, a gente vai ter imagens de Tiradentes produzidas, por exemplo, no Portinari, com aspectos muito diferentes daqueles lá do século XIX. Ou seja, isso vai dar uma longevidade. Não é à toa que até hoje a gente tem um feriado de Tiradentes, que foi oficializado no ano de 1890, o 21 de abril, e foi declarado feriado no mesmo ano em que o 15 de novembro. Ou seja, hoje a gente tem uma dissociação entre Tiradentes e República. Retomando essa ideia também da sacralização de Tiradentes, tem um quadro do Aurélio de Figueiredo, o Martírio de Tiradentes,
onde ele está ao pé da forca e um monge lhe estende o crucifixo e o carrasco põe a mão entre ele e o crucifixo, né? Tentando afugentar o crucifixo, né? Então já pega também essa imagem do Tiradentes muito forte, semelhante a Cristo. E como o Andrew já falou, essa imagem ambígua do Tiradentes, quando quando a imagem dele vai se assemelhando a Cristo visualmente, a gente vê um sinal da contradição inerente, né, a vários movimentos, incluindo a República, né? Que na teoria se pregava a separação Estado e Igreja, mas um dos seus heróis é bastante religioso. E isso tudo também retoma ao tema do podcast anterior, né? Uso político do passado. No caso, a gente falou do uso político das cruzadas, e até hoje a gente vê o uso político desse passado, dessa Inconfidência Mineira e desse herói mítico, né? Tiradentes. E aí, como nós temos o caso de Tiradentes, né? Dessa aproximação com o sagrado, essa tentativa, essa imagem ambígua, nós também temos, né, no início da República, o movimento de Canudos, né, de Antônio Conselheiro, também vai passar por esse processo aí de uma imagem ambígua, de o Salvador, o que vem para defender o povo, que fala que a monarquia, que a República era demoníaca, e que também tem uma figura ambígua ali, mas enfim, isso aí é assunto para a gente tratar posteriormente. Bom, mas já que o Thiago falou sobre historiografia, e sobre o uso político da história, como é que a historiografia aborda essa questão republicana aí nos últimos tempos? Como é que isso tem sido trabalhado na historiografia? Então, Hugo, a gente pode falar de historiografia. Eu fiz uma breve pesquisa, não é, e consegui pelo menos delimitar em dois campos muito diferentes. Primeiro, a gente tem claro, para além dos contemporâneos, a gente tem aquela historiografia já do século XX, né, trabalhos como, por exemplo, da professora Emília Viotti, trabalhos como, por exemplo, o do próprio Zé Murilo, que já citou, o trabalho, sim, o do Caio Prado Júnior também, mas não é um trabalho especificamente sobre o período. E o trabalho do Renato Lessa, que não é necessariamente um historiador, mas que os três partem de uma ideia. Eles pensam a Primeira República, até onde eu vejo, como algo imóvel, estável e regida por atores isolados. Essa primeira historiografia, se a gente pega, por exemplo, o texto clássico da Emília Viotti, ela vai defender que a proclamação se deu a partir da conjugação de três forças, né? Uma parcela do exército, os fazendeiros do oeste paulista e os representantes das classes médias urbanas, que contaram com o desprestígio da monarquia e o enfraquecimento das oligarquias tradicionais para fundar essa república. O Zé Murilo vai dizer, por exemplo, né, vai defender a tese de que existia um povo separado de um governo. Né? Se a gente pega os bestializados, ele vai dizer, olha, o bestializado é aquele cara que não queria saber daquilo que estava rolando lá, não sei quando isso incomodava, acabava atrapalhando sua vida, como na revolta da vacina. Então, na verdade, esse bestializado era um pilantra, né? Porque ele participava do ponto de vista, ele participava politicamente, mas fora dos canais oficiais, dedicava suas energias para outras atividades. Ele gostava de fazer os carnavais, ele participava das festas religiosas, tinha as irmandades de ajuda mútua, etc. e tal. Então, por exemplo, a gente tem essa versão do Zé Murilo. O Renato Lessa, né, ele vai dizer que esses 10 primeiros anos, né, de império, a proclamação e aquilo que se seguiu diretamente foram anos entrópicos. Por quê? Porque a gente teve uma estrutura de governo que mudou, não é? Mas os atores políticos principais ainda não sabiam lidar, e a diminuta parcela da população que possuía direitos políticos ainda não sabia lidar com isso também. Isso só vai ser resolvido com o Campos Salles e a política dos governadores, quando acaba essa entropia. Então, esses três nomes, eles são meio que simbólicos dessa visão de uma república, de uma proclamação de uma república bastante imóvel, estável, regida por atores isolados. Nos últimos anos, é possível ver uma mudança, né? Por exemplo, nos trabalhos da professora Angela Maria de Castro Gomes. E aí a gente percebe que ela vai dar um novo sentido para aquilo que a gente chamava de República Velha. Né? Ela vai, por exemplo, ligar essa definição de República Velha muito aos ideólogos do Estado Novo, aos ideólogos varguistas,
e vai mostrar que, na verdade, pensar a República, a Primeira República, nessas chaves de atraso, etc. e tal, tem muito a ver com a tradição antiliberal vigente no Brasil. Se a gente tem fraudes, se a gente tem problemas, não é, nessa Primeira República, a gente também tem avanços. Só que os ideólogos varguistas, os ideólogos do Estado Novo, por exemplo, no momento de vez passado, eles resolveram silenciar, não é, essas inovações e dar espaço para os problemas. Ela vai citar, por exemplo, a existência de eleições, a existência de um parlamento que funciona, a existência de partidos políticos, a existência de um associativismo. Seguindo essa linha, a professora Maria Tereza Chaves de Mello, e esse trabalho dela é genial, ela vai mostrar no livro dela chamado República Consentida que existiam projetos políticos e ideais republicanos no século XIX circulando pelo Brasil. Ela vai dar o exemplo dos anos 1880 e a campanha abolicionista para mostrar, olha, existiam projetos políticos. E esses projetos políticos, eles estavam disputando espaço. Tanto é que, para ela, a proclamação ela não tem uma reação porque ela já havia sido consentida. Ou seja, as pessoas já era aceitável a República. Então, não é que as pessoas assistiram bestializadas. Não. Basicamente, as pessoas já haviam aceitado que aquele regime, o regime monárquico, não se sustentava mais na realidade. E aí a gente tem outros trabalhos, da Ana Luísa Bax vai mostrar os grandes debates legislativos dessa Primeira República. Muito bom. Então, acho que é isso. Né? Vocês têm mais alguma coisa a dizer a respeito desse contexto? Acho que a gente tem uma coisa muito legal para dizer. Assim, eu só queria acrescentar uma coisa. Né? O Thiago já falou um pouquinho da bandeira e do hino, mas a gente tem que lembrar que a bandeira republicana ela é herança direta da bandeira imperial. Mas por quê? Porque não tentaram? Não, até tentaram introduzir outras bandeiras. Não é que fosse a única possibilidade de bandeira. A gente tem, por exemplo, a bandeira dos Inconfidentes, que foi usada no 15 de novembro. Ela era aquela bandeira dos... Mas ela acabou não vingando. Nem a bandeira inspirada nos Estados Unidos. Né? No dia 15 de novembro, o José do Patrocínio, ele teve acesso a uma bandeira verde e amarela, com listas horizontais, verde e amarela, e as estrelinhas, e ela era muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos, era inspirada, na verdade. Só que por conta do modelo, vamos dizer assim, por conta da grande afrancesação, se a gente pode colocar assim, dessa influência francesa, a bandeira acabou não vingando. E os positivistas, como o Thiago falou, acabaram adaptando, né, a bandeira monárquica e colocaram ali aspectos positivistas. E o hino tem uma história muito interessante, porque havia, para vocês terem ideia, uma tentativa já antes da proclamação, né, e após a proclamação, de se construir um novo hino. Eu trago um caso muito interessante porque tentaram trazer o espírito do escritor, do desenvolvedor da Marselhesa, numa sessão espírita no Rio de Janeiro, para tentar fazer uma versão brasileira da Marselhesa. Uau! Então, vão tentar, o Silvio Jardim vai ser um desses caras que vai tentar buscar uma letra brasileira para a Marselhesa, vai tentar ver concurso, etc. Mas... No primeiro ano, no 15 de novembro de 1890, depois de fazerem ali, né, de tocar algumas coisas, a própria população do Rio de Janeiro, vai pedir o hino, que era o hino, né, do Francisco Manuel da Silva, que é o famoso hino nacional. E aí, esses caras não se convenceram, olha, não dá para mudar esse hino, tem que ter um apego popular grande. Então, o hino que seria escolhido no concurso acabou se tornando o hino da proclamação, que acabou vencendo o Leopoldo Miguel num evento sensacional, mas que não cabe aqui contar. Só que esse hino, o hino nacional do Francisco Manuel, ele teve uma nova letra, que é a letra do Osório Duque Estrada, ou seja, não era o hino tocado durante o Segundo Império. Ou seja, se voltou a tradições culturais para conseguir êxito no esforço de se popularizar o novo regime. Depois de muita saliva gasta falando do tema,
Uma coisa que me chamou a atenção em toda essa pesquisa que a gente fez, claro, uma pesquisa rápida, né? A gente está apresentando o tema, não está aprofundando muita coisa, é a tradição do autoritarismo na política brasileira na verdade, desde o século XIX, né? Então, a nossa república, existente até hoje, foi fundada via um golpe super autoritário, de cima para baixo. E, em muitos momentos da história, isso continuou, né? E perdura até hoje, esse autoritarismo. Lembrando também para não associar esse autoritarismo só a atores militares, né? Então, atores civis também podem ser autoritários, né? Uma rápida olhada nas páginas da nossa história dos últimos anos mostra isso. Bom, é uma questão também que a gente até discutia, né, antes de começar a gravar aqui, falando sobre o livro do Raimundo Faoro, né, A República Inacabada, em que ele vai falar justamente sobre o pensamento político autoritário, né, esse apelo que nós temos à centralidade, que isso pode ter lá suas origens no Império, na situação que nós exploramos aqui um pouco, né, hoje nesse episódio. Então, é isso. Então, muito bom, senhores. Agora, para a gente fechar as nossas dicas culturais, vamos lá, Wendel, o que você tem aí hoje? Bem, apesar de ter citado vários trabalhos técnicos, etc. e tal, né, eu já deixo as dicas, né, aliás, eu já deixo as indicações aí, dos livros que eu disse, dos artigos, mas hoje eu vou fazer diferente. Eu vou deixar um livro, né, o Esaú e Jacó, do Machado de Assis, que, né, tangencia esse tema. Se a gente for pensar, cada um dos irmãos, né, dos personagens ali, os personagens centrais para o desenvolvimento da trama, cada um deles vai assumir um ponto. Um é conservador, outro é liberal, um é monarquista, o outro, se não me engano, é republicano. Então, esse livro é essencial para a gente entender a passagem da monarquia à república do ponto de vista da arte. Só lembrando que o Machado de Assis é contemporâneo desses eventos. Então, você já lembrou anteriormente o Memorial de Aydin, de começar também, né, é uma boa pedida, mas hoje eu vou de Esaú e Jacó. Hoje eu vou de um filme, Guerra de Canudos, de 97, dirigido pelo Sérgio Rezende, estrelado pelo José Wilker, Cláudio Abreu e Marieta Severo. Eu lembrei desse filme aqui durante as gravações, o jovem Thiago assistiu no seu ensino médio, mas ele é muito grande o filme, ele tem 2 horas e 45 minutos, mas eu creio que ele passa fácil na regra dos 15 anos, então fica a minha dica aí desse filme. Eu acho o Zé Wilker fenomenal. Entendedores entenderão. E o seu? Lembrando, Guerra de Canudos, como o Hugo falou, é um dos movimentos do período republicano, antirrepublicano, que inclusive o governo central usou de muita repressão para conter o movimento de aniquilar toda a população de Canudos. A minha dica que eu vou apresentar, na verdade, é um filme também, né, retrata o período imperial, ali justamente aquela parte que nós comentamos brevemente sobre a modernização, esse ímpeto industrializador ali de Irineu Evangelista de Souza, né, o Barão de Mauá, depois Visconde de Mauá. Então, se chama O Imperador e o Rei, um filme de 1999, dirigido pelo Sérgio Rezende, estrelado ali pelo Paulo Betti. E, bom, fica aí essa dica, um filme muito interessante, inclusive quem gosta de trabalhar com filme em sala de aula, é um bom filme para esse fim. É isso, então ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.